analisei cada ponto da batalha épica de promos entre John Cena e Cody Rhodes, e eu estou preparado para dar a resposta para vocês sobre quem efetivamente ganhou essa batalha. E a minha resposta vai certamente surpreender vocês. Então, se vocês quiserem saber qual é a minha opinião sincera sobre quem venceu essa batalha, vem com a gente e assiste esse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que a gente pede para vocês para ajudar o nosso canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, mas o mais importante, assiste esse vídeo do comecinho até o finalzinho, porque é isso que vai fazer com que o YouTube recomende o nosso canal para mais pessoas e a gente continue crescendo no caminho e na jornada de se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. Vem com a gente, vem nos ajudar. E agora, fiquem com esse momento sincerão especial, onde analisaremos a promo de John Cena e do Cody Rhodes do último Monday Night Raw. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e eu ouvi vocês. Durante todos esses dias, desde a segunda-feira no Monday Night Raw, na nossa live especial que a gente fez, onde a gente pôde ouvir pela primeira vez a promo do John Cena e a promo do Cody Rhodes, houve um debate muito grande na internet sobre quem efetivamente venceu essa batalha. Muita gente disse que John Cena demoliu, destruiu, aniquilou com Cody Rhodes. Outros que estão do lado do Cody disseram que os ataques do Cody foram efetivos e detonaram com a aura do John Cena. E muita gente ficou ali pelo caminho. Eu fiz uma enquete no nosso canal há alguns dias atrás e o resultado foi avassalador. Mais de 85% de vocês disseram que John Cena venceu essa batalha de promos. Mas eu decidi pensar e fazer o seguinte: eu vou analisar ponto a ponto cada uma das colocações que essa galera fez nas suas promos. Eu resolvi analisar essa batalha de promos como uma batalha de boxe, como uma luta de boxe. E eu fiz da seguinte forma: eu coloquei na folha do papel mais ou menos todas as colocações que eles fizeram nessas promos. Pode ser, é óbvio, que eu tenha deixado escapar alguma coisa. Se eu deixei escapar alguma coisa, coloque aqui nos comentários desde já, porque isso pode ser que afete o resultado final. Para cada uma das colocações que foram feitas, tanto pelo Cody quanto pelo John Cena, eu analisei como se fosse um golpe de boxe. Os ataques mais leves eu caracterizei como um jab, que é aquele golpe que é a preparação para um golpe mais poderoso. Os ataques que foram mais contundentes eu coloquei como um direto, que é aquele golpe que é colocado para machucar e para derrubar o seu oponente. E aquelas frases emblemáticas que foram aniquiladoras eu coloquei como nocaute, ou knockdown no caso, que seria como no boxe você derrubar momentaneamente o seu adversário. Para cada jab eu considerei dar 1 ponto, para cada direto 3 pontos e para cada knockdown 5 pontos. E vocês podem estar se perguntando, da onde você tirou essa pontuação se essa pontuação não existe no boxe? É apenas uma forma de olhar a coisa de uma forma mais analítica, de uma forma mais objetiva. Porque eu poderia simplesmente dar a minha opinião subjetiva. Para quem viu a minha opinião subjetiva, para quem esteve acompanhando o Monday Night Raw, a live do Monday Night Raw, sabe qual é a minha opinião subjetiva sobre o caso. Então agora, com certeza, vocês vão querer saber qual é a minha opinião objetiva. Então, vamos à análise dessa promo, porque eu tenho certeza que vocês vão se interessar. Para começar, eu fiz uma análise do tempo de fala de cada lutador. Quanto tempo o Cody falou aproximadamente e quanto tempo o John Cena falou. Para isso, eu verifiquei o medidor de tempo da Netflix. Como ele não mostra exatamente quanto tempo que você está quando você mostra e você posiciona o seu mouse na barra, esses tempos são aproximados. Pode ser que tenha alguma pequena diferença. Porém, a minha avaliação é que houveram uma troca de 5 momentos de fala entre os dois, onde o Cody teve 3 momentos de fala e o John Cena teve 2 momentos de fala. O Cody teve 3 minutos e 13 segundos na primeira parte da fala dele, depois o John Cena veio e teve cerca de 5 minutos e 8 segundos de fala, depois o Cody veio com mais 3 minutos e 14 segundos de fala, depois o John Cena arrematou a fala dele por 1 minuto e 20 segundos e por fim o Cody deu uma frase devastadora por 20 segundos
no final da promo dele. Tendo isso em vista, a gente considera que o Corey teve um pouco mais de tempo de fala do que o John Cena. O Corey teve cerca de 6 minutos e 47 segundos de fala, enquanto que o John Cena teve cerca de 6 minutos e 28 segundos de fala. O que significa que os dois tiveram um tempo praticamente igual de fala. Eles tiveram praticamente a mesma oportunidade de colocar os seus pontos nas suas promos. A promo do Corey começou com ele tentando desarmar algumas coisas que o John Cena utilizaria para fazer graça com ele, porque ele sabia que o John Cena, no passado, ele humilhava os seus adversários citando os seus defeitos. Por isso que ele começou a promo dele já falando sobre os seus próprios defeitos. E ele falou sobre a sua língua presa, e ele falou sobre ele ter sido Stardust, e o fato de que o John Cena vai ter que se contentar com enfrentar o Stardust na WrestleMania. Aqui foram 2 ataques contra ele mesmo, mas que foram ataques para tentar desarmar o Cena. Então eu considero que foram 2 jabs, cada um valendo um ponto. Logo depois ele dá um outro jab falando que o Superman está morto, fazendo um claro contraste com a forma como as pessoas viam o John Cena no passado na WWE, onde ele praticamente não perdia, ele vencia todos os desafios grandes que ele enfrentava. E depois ele manda um direto quando ele fala que as palavras do John Cena não casam com as suas ações, porque ele no passado ele se importava com as pessoas. Ele podia não se importar tanto com ele, apesar de que ele achava que o John se importava com ele, porque os dois chegaram a andar juntos no mesmo carro. Porém, ele diz que ele tem certeza que o Cena se importava com as pessoas, portanto a fala dele nas últimas semanas seriam mentirosas. Por isso eu considero que é um direto. A partir daí começa a fala do Cena. E aí começa aquela parte da promo em que muita gente viu o Cena demolindo o Corey com as suas colocações. E a impressão que foi passada se deve ao fato de que o Cena ele fez nada mais, nada menos do que 18 apontamentos durante 5 minutos para falar do Corey. Por isso que ficou a sensação de que o Cena teve um momento avassalador. É como se numa luta de boxe o Cena tivesse colocado o Corey no corner e tivesse dado uma saraivada de golpes nele. Vamos destrinchar a fala do Cena. Ele começa falando que ele não vai se rebaixar ao nível do Corey, isso eu considero que é um jab. Ele também diz que não vai cozinhar o Corey, mas ele vai enterrar o Corey como ele enterrou outras pessoas no passado, também considero um outro jab. E depois ele manda um direto quando ele fala que ele era acusado no passado de enterrar talentos, mas ele, John Cena, é talento, ele apenas enterrou mediocridade. Então ele não só ele respondeu à acusação que as pessoas tinham no passado de que ele enterrava outros lutadores da WWE, e isso é verdade, mas ele diz que, na verdade, ele apenas enterrou lutadores que eram medíocres. E, em parte, ele está certo quando a gente analisa muitos dos lutadores que ele enfrentou e aniquilou eram lutadores medianos para baixo, enquanto que outros lutadores acima da média ele até realmente cedeu. Então, a gente entende que esse foi um direto. Por quê? Porque ele está dizendo que o Corey é medíocre. Né? Ele está colocando o Corey no mesmo nível de lutadores como Ryback, como Alex Riley e outros que o Cena ele enterrou, ele venceu sem dar uma devolução, e considerando que ele fez isso porque eram lutadores medíocres e que não mereciam a pecha de ganhar do John Cena. Depois disso, depois de atacar o talento do Corey, o Cena ele ataca o passado do Corey. E aí ele começa dizendo que o Corey manipulou o seu caminho para o topo do negócio. E ele diz que isso é uma menção possível ao fato de que o Corey ele saiu da companhia e criou uma companhia própria para poder crescer e subir até o topo. Se ele não conseguiu chegar ao topo na WWE, ele foi lá e criou uma companhia para chamar dele para poder crescer. Mas essa é uma possibilidade, ele não explica isso na promo dele. Considero isso um jab. Depois ele diz que o ego do Corey ultrapassa a sua habilidade. Ele está criticando a habilidade do Corey, também considero um jab. E aí ele manda um direto falando que o Corey se deixou carregar pelas conquistas do Cena. O que o Cena está falando em inglês, a tradução fica meio complicada, mas em inglês ele basicamente diz
que o Corey rode the coattails of Cena, ou seja, ele basicamente está surfando na onda do Cena. Talvez essa seja a melhor tradução. Que o Corey está surfando na onda do Cena. Graças à popularidade do Cena é que o Corey está tendo uma popularidade. E isso ele está fazendo uma referência ao field atual dos dois. Considero isso um direto, porque ele está dizendo que ele está muito acima do Corey e que o Corey só está tendo o sucesso que ele tem hoje por conta do sucesso e da fama do Cena. Depois ele fala que o Corey, na verdade, foi o chofer do Cena. Eles andaram juntos na estrada, mas que, na verdade, o Corey trabalhava para ele. Considero isso um jab, ele está basicamente humilhando o Corey naquela situação que o Corey falou que eles andavam juntos no mesmo carro, viajando. Para quem não sabe, quando os atletas eles participam dos shows não televisionados, eles não costumam pegar avião, porque às vezes as cidades são muito próximas, então eles pegam um carro alugado, eles vão de uma cidade até a outra, e aí eles dormem num hotel. E para economizar, porque eles são contratados independentes, eles muitas vezes dividem o carro e dividem quartos de hotel para poder economizar, principalmente no começo da carreira. Depois disso, o Cena ele começa a atacar a persona do Corey. E ele começa dizendo que o Corey roubou a planta do Cena. A melhor tradução roubou como se fosse a faceta e a persona do Cena. Né? Ele fala blueprint em inglês, que seria a planta de um imóvel, ou seja, é como se ele tivesse copiado o que o Cena era e resolveu adotar para ele. Isso é uma clara alusão ao fato do Corey ser o garoto americano, coisa que o Cena era. O Corey se chama de American Nightmare. Só que aqui eu considero um direto que foi bloqueado. Por quê? Porque é uma hipocrisia do Cena. Porque o Cena, ele roubou esse blueprint, ele roubou esse padrão, essa persona de outros caras que vieram antes dele e também fizeram o mesmo papel do garoto norte-americano. Vou citar só alguns. Kurt Angle, The Patriot, em 1997, lutou contra o Bret Hart. Hulk Hogan. Bob Backlund foi campeão antes do Hulk Hogan. E o mais antigo que eu tenho memória é o próprio pai do Corey, o Dusty Rhodes, o American Dream. Então, se você tem que acusar o Corey de roubar o papel, a persona de alguém, na verdade ele tem que ser acusado de roubar o papel do pai, porque o pai era o American Dream, era o sonho americano, e ele é o American Nightmare, ele é o pesadelo americano, que, diga-se por sinal, foi um apelido que foi usado pelo Dustin Rhodes, o irmão do Corey, que depois fez o papel do Goldust na WWE. E o Corey diz em entrevista que ele pediu permissão para o Dustin, para o irmão mais velho dele, para usar esse apelido. Então, é um direto que o Cena dá, mas que na verdade é bloqueado porque é hipócrita. Na verdade, ele fez a mesma coisa, que é uma coisa que muitos lutadores fazem nos Estados Unidos para fazer sucesso. Vou citar mais um. Lex Luger fez em 1994 e 95. Então, são pessoas que adotam a figura do cara americano que vem com a bandeira e tudo mais para dizer, né, para poder fazer sucesso. E quando o Cena chega e ele fala que o Corey roubou isso dele, ele está sendo hipócrita, porque na verdade ele usou uma persona que vários outros usaram no passado. Então é um direto, mas eu considero que foi bloqueado, eu não computei os pontos desse direto. Depois disso, o Cena fala que o Corey roubou os segredos do Cena para ser indiscutível, mas ele é decepcionante. Isso aí assim, é uma afirmação que é muito duvidosa. Tem gente que realmente acha que o Corey é chato, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, né, que muita gente acha o Corey chato, que ele acha meio previsível, mas muita gente também gosta do Corey, então eu vou considerar isso um jab, porque tem muita gente que não concorda. Ele também fala que o Corey é muito perfeito, polido e ensaiado e se apoia no povo cantando seu nome. E aqui eu vou considerar como um direto. Por quê? Porque a maior característica do Cena foi justamente a habilidade dele de improvisar. Inclusive foi a habilidade dele de improvisação que garantiu o emprego dele. Em 2002, e quando ele estreou na WWE, ele estreou como um mocinho manteiga, vanilla, que assim, tá ali pra lutar como um calouro contra os maiorais. Só que essa persona não prestou. Simplesmente não prestou. E aí a WWE estava pronta para demitir ele. Apesar de muitas apostas que eles estavam tendo nele, a WWE já estava meio cansada dele. Então, em outubro, já estava se cogitando devolver o John Cena, de repente, para a OVW. Só que quando foi em outubro, num tour na Europa, o pessoal estava brincando no fundo do ônibus
E o Cena começou a fazer rap de improvisação, esculhambando com os outros lutadores. E aí a Stephanie McMahon, que estava na frente do ônibus, chegou e disse o seguinte: John, eu acho que você tem que pegar isso aí e botar na frente das câmeras, botar na frente da televisão, para as pessoas verem você agindo desta forma. Talvez isso vá te ajudar. Então o John, ele resolveu fazer isso quando foi no show de Halloween, foi perto do dia 31 de outubro. Teve uma festa de Halloween onde as pessoas foram fantasiadas. O John Cena foi fantasiado de Vanilla Ice, que é um rapper famoso da década de 90. E ele fez várias frases de improvisação esculhambando algumas pessoas. E isso deu tão certo, tão certo, tão certo, que na semana seguinte ele já começou a estrear o que viria a ser o Doctor of Thuganomics. Então o fato do Cena dizer que o Corey é muito ensaiado, ele está fazendo uma crítica ao fato de que o Corey, com certeza, ele tem as promos dele todas roteirizadas, e ele não tem a capacidade de improvisação que o Cena tem e que foi o que garantiu para ele crescer quando ele surgiu na WWE. Então vou considerar isso como um direto na persona dele. Logo depois ele vem e fala que o Corey é como o flautista de Hamlet, fazendo o povo cantar para aceitar mediocridade. Eu vou considerar isso um jab porque, assim, todo mundo gosta de cantar num show de luta livre. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu fui no Royal Rumble de 2016, o único show da WWE que eu tive o prazer de estar. Eu estava em Orlando e eu casei uma visita para Orlando com o Royal Rumble de 2016. E uma coisa que eu posso te dizer é que, meu irmão, quando você tá no ginásio, você canta para qualquer música que apareça e dê para você cantar. Então você vai fazer gesto, você vai gritar, você vai contar. Eu fiquei quase rouco de tanto que eu contei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 para cada um dos 30 lutadores que entraram na Royal Rumble. Então é um jab porque todo mundo faz isso. Tá? Logo depois, o Cena ele chega e fala que o Corey ele usa a música e a entrada dele. Porém, se você tirar tudo isso, você fica apenas com o terno listrado dele para ver. Eu vou considerar isso como um direto, porque é um ataque certeiro na persona do Corey, que é muito centrada no que está à volta dele. As pessoas vibram com ele por causa da música dele, que é muito boa, com a entrada dele, que é muito boa, com um ou que faz todo mundo vibrar. E aí, quando ele chega no ringue e ele começa a falar, acontece o que muita gente critica, que ele é meio generalista nos ataques que ele faz. Tá? Então, vou considerar isso como um direto. Depois disso, o Cena ele começa a atacar o trabalho, a ética de trabalho do Corey. E ele fala que o Corey não se parece com o Cena, nem trabalha como ele. E aí é um ataque do Cena falando sobre como o Cena trabalhou durante muitos anos, fazendo Make-A-Wish, fazendo entrevistas, fazendo mídia para o público. Mas que também ele não faz isso e nem se parece como o próprio Corey, pois ele é uma mistura de lutadores e personagens de TV que ele gosta. Aqui ele faz um ataque ao fato de que o Corey pintou o cabelo para se parecer com o pai, né? O pai loiro, o próprio irmão Dustin é loiro também. E aí quando o Corey decidiu adotar de vez a persona do American Nightmare e fazer uma homenagem ao seu pai, foi quando ele pintou o cabelo de loiro, bem platinado. Então aqui a gente tem a gente pode considerar um jab, porque, cara, como a gente fala, o Cena também imitou muita gente, então a gente pode considerar um jab. Depois ele fala que o Corey parece um garoto de 16 anos tendo aula de teatro, mas que tem medo de falar em público. Assim, dando a entender que tem um contraste aí entre a apresentação do Corey e como é que ele age perante o público. Então eu vou considerar isso como um direto. E por fim ele diz que o Corey ele é uma prova de que um cara medíocre usando algo relevante faz as pessoas o aplaudirem. Eu vou considerar isso um jab, porque assim, muitos lutadores medíocres no passado foram campeões da WWE e eu não considero o Corey nem um pouquinho como medíocre. É apenas o Cena falando como vilão, não falou nenhuma grande verdade aqui, então eu vou considerar isso um jab. Depois disso, o Cena começa a atacar a aparência do Corey. E aí ele fala que o Corey ele é um nepo baby sociopata que é egocêntrico o bastante para atuar o seu gimmick para o povo ver. Ou seja, tatuar a caveira, né, americana no pescoço para que as pessoas vejam. Eu vou considerar isso um direto, mas eu vou negar esse direto. Eu vou considerar que ele é bloqueado. Por quê? Porque vários lutadores
da WWE, ao longo da história, tatuaram os seus gimmicks nos seus corpos. Todos os lutadores samoanos da WWE utilizam tatuagens tribais, remetendo à sua herança e às suas personas. Mas o cara para quem o Cody se vendeu, que é o The Rock, ele não apenas fez uma tatuagem tribal, ele botou o Brahma Bull, que é o símbolo dele, tatuado no braço gigantesco para todo mundo ver. Então, assim, vários lutadores também adotaram no passado tatuagens para passar alguma parte, alguma questão da sua persona. Então, o fato de que o Cena se vendeu para o The Rock, que adota essa mesma estratégia, eu vou considerar que esse é um direto negado, porque foi um pouco hipócrita. Tudo bem que o Cena não tem nenhuma tatuagem, mas o The Rock, para quem ele se vendeu, tem. Depois disso, ele fala que a tatuagem mostra que o Cody é um common fan, ou seja, é um fã comum. E isso tem um ataque duplo. Primeiro, ele é um ataque ao fato de que o Cody se liga muito com o público e parece muito com o público, que aliás é uma coisa que muita gente gosta, no fato de que o Cody ele se parece com uma pessoa comum e não com um lutador estrondoso, grandioso, maravilhoso. Então, esse já é um ataque poderoso. Mas o Cena ele faz uma referência ao gimmick do pai do Cody, o Dusty Rhodes, que quando veio para a WWE foi chamado de Common Man, um homem comum. Então, Common Man, homem comum, Common Fan, fã comum. Então, o Cena ele faz um trocadilho entre o gimmick do pai dele, quando veio para a WWE, quando ele deixou de ser o American Dream e passou a ser o Common Man, e com esse ataque que ele faz ao Cody de que ele seria um common fan. Por causa disso e por causa dessa associação brilhante, eu considerei um direto. Depois disso, a gente vai para o Cena arrematando a promo dele. E aí ele fala o seguinte, ele manda o Cody ir para Fanatics comprar um cinturão de brinquedo, porque após a WrestleMania, ele vai tirar esse cinturão e vai se tornar o único campeão sério e verdadeiro da companhia. E ele chega e fala que o Cody deu sorte de ganhar o cinturão. E aqui eu poderia considerar um direto, mas eu vou considerar ele bloqueado pelo simples detalhe de que o Cody só ganhou o cinturão no ano passado porque muita gente ajudou ele. Inclusive o próprio John Cena. Foi o Cena que entrou na arena para tirar o Solo Sikoa de cima do Cody. Então, para o Cena chegar e falar que o Cody teve sorte de ganhar o título no ano passado é negar completamente o fato de que o Cena foi uma das pessoas que ajudou o Cody a ganhar o cinturão. Então, na verdade, não podemos considerar que foi sorte. Então, a gente vai entender aqui que esse direto foi bloqueado, vai computar o golpe, mas não vai computar a pontuação. Depois que o Cena fala isso, entra de novo a fala do Cody. E aí o Cody ele começa uma sequência de golpes de impacto. Tá? O Cody ele começa a responder tudo o que o Cena falou. Só que ele fala menos coisas. Só que essas coisas que ele fala são impactantes. A primeira coisa que o Cody fala é que o Cody foi escolhido pelo público, mas o Cena foi escolhido pelo homem que não pode ser nomeado. Aqui é uma alusão clara ao fato de que o Cena foi escolhido como cara da companhia pelo próprio Vince McMahon. Aí teve um comentário nesses dias, justamente no vídeo que a gente comentou do Monday Night Raw, que o rapaz ele falou assim, olha, mas o que as pessoas se esquecem é que o Cena quase foi demitido. Sim, é verdade, o Cena quase foi demitido em 2002. Só que ele não foi. Ele conseguiu, por meio da persona do Dr. Thuganomics, permanecer na companhia. E daí para frente, na verdade, o Cena ele foi sim escolhido pelo Vince McMahon para ser o novo garoto propaganda da companhia. E a grande questão aqui é que quando o Cena foi escolhido, o público o rejeitou. E mesmo com o público o rejeitando e escolhendo outros lutadores, ainda assim o Vince McMahon apostou nele e manteve a aposta no Cena como o cara da companhia. Então, a verdade é que o Cena ele nunca teve uma ascensão
totalmente orgânica. Ele até chegou organicamente ao campeonato mundial. Sim, o público organicamente o elevou à categoria de favorito do público com a persona do Doctor of Thugonomics. E ele chegou ao campeonato mundial em 2005. Mas dali para frente, quando o público começou a rejeitá-lo, o Cena ganhou muitas batalhas, assim, de forma espetacular, que o público não gostou. E isso fez o público rejeitá-lo. E aí o Vince McMahon, que era o presidente da companhia, manteve o Cena, muitas vezes de forma teimosa, como campeão, acabando prejudicando outros lutadores, como a gente viu durante a história. Então, foi um ataque devastador, e eu vou considerar como um direto, porque teve coisa pior para frente. Logo depois disso, o Corey ele fala que foi um lutador como o pai, mas não o Cena, que foi criado pela companhia. E aqui é um outro direto que eu vou considerar, porque apesar do Cena ele ter feito o caminho normal que todo mundo faz, primeiro ele foi para uma escola de luta livre e aí começou a lutar na UPW, ele foi observado pela WWE, fechou um contrato com eles e começou a treinar na OVW, ele desde o começo claramente a WWE tinha a intenção de colocar ele no topo. Por quê? Porque em 2002, quando ele estreia contra o Kurt Angle, campeão olímpico e ex-campeão da WWE, e quando ele vai para os bastidores, vários lutadores cumprimentam ele pela luta que ele havia tido com o Kurt Angle, inclusive o Undertaker. Então, assim, nunca na história da WWE um calouro, no primeiro dia dele na companhia, recebeu todo esse cartaz. Então a intenção da companhia, desde o começo, era jogar o John Cena nas alturas. É porque ele quase falhou. Ele deu muita sorte de mandar aquele rap no fundo daquele ônibus naquela viagem para a Europa. Porque se não tivesse sido aquilo, ele teria provavelmente sido mandado de volta para a OVW. Então eu vou considerar esse ataque como um ataque direto. Por quê? Porque o Corey, ele tem história da luta livre na sua família. É a base dele. É a vida dele. Desde que ele nasceu e ele viu o pai dele, o Dust, correndo as cidades, tanto pela Jim Crockett Promotions quanto pela WCW, depois no meio independente e na ECW. Ele viu todas as agruras que o pai dele sofreu, viu os conflitos dele com o irmão quando se tornou Goldust. Então, tudo isso o Corey vivenciou. Ele estava na luta livre, então ele pode dizer e chegar assim: eu sou um lutador, como meu pai. Você é apenas alguém que foi construído pela máquina da WWE. Então eu vou considerar que foi um direto, não vou considerar como um knockdown, porque apesar disso tudo, o Cena tem sim crédito por ele ter chegado aonde ele chegou. Depois disso, o Corey ele faz lá uma frasezinha meio chula, ele fala que o Cena tem mais culhões na boca do que nos jorts, então assim, uma coisa bem jovial, bobinha. Então eu vou considerar isso um jab. Depois ele fala que o Corey ele fica andando com o Zac Efron e desejava ter 16 anos. Isso é uma alusão ao filme que o Zac Efron fez. Eu vou considerar um direto porque é um ataque à carreira do John Cena, né, e ao fato de ele ter ido para Hollywood. Depois ele chega e ele manda um golpe que eu quase considerei um knockdown. Quase, foi por muito pouco. Que ele chega que o Cena ele criou fãs tão sem rumo com a forma dele de lutar, que ele não tiveram saída a não ser buscar apoio em outro lugar, e o que facilitou a saída do Corey. O Corey ele aqui está fazendo uma alusão ao fato de que o produto da WWE ali, a partir de 2015, justamente com a ascensão do Roman Reigns, mas que o Cena ainda estava um pouco envolvido, estava muito ruim. E a gente pode considerar que o produto da WWE estava ruim porque eles demoraram para colocar sucessores ao Cena. Porque o Cena, ele só começou a efetivamente colocar outros talentos para cima quando ele já estava de saída. Ele não fez isso no auge da carreira dele. O único talento realmente que ele botou para cima nessa era foi o Randy Orton. Eles tiveram feuds impressionantes um com o outro. Mas o Corey, ele cita o fato de que a WWE estava tão ruim nessa época, 2015, 16, 17, que os fãs da luta livre estavam clamando por ter uma outra opção. Eles estavam querendo a WCW de volta.
E aí foi quando o Corey tinha saído da WWE em 2016, começou a correr o cenário independente, fez amizade com os Young Bucks, com o Matt e o Nick Jackson, e eles decidiram criar um evento depois que o Dave Meltzer, que é um jornalista nos Estados Unidos, duvidou que esses três que começaram a fazer muito sucesso nas mídias sociais conseguissem lotar uma arena de 10 mil pessoas. Eles apostam, fazem um show de luta livre independente numa arena de 10 mil pessoas e eles conseguem lotar a arena. E aí, esse evento vai ser o que daria origem à AEW, que surge poucos meses depois, assim que eles conseguem o apoio do Tony Khan, que é o filho do Shahid Khan, dono do Jacksonville Jaguars. Então, graças a esse apoio que eles receberam, eles conseguiram fundar a AEW, e a AEW está aí até hoje. Então, considero isso direto. Por que eu não considero um knockdown? Porque o próprio Corey acabou saindo da AEW e foi basicamente expulso, porque a relação dele com os fãs da AEW, que são fãs muito hardcore, são fãs muito exigentes, acabou fazendo com que ele entrasse na arena e ele fosse vaiado para fora da arena, uma arena que ele ajudou a criar, e aí foi quando ele decidiu sair da AEW e voltou para a WWE. Então foi um direto no Cena, mas eu não considero um knockdown. Depois disso, o Corey ele fala que a companhia melhorou com a saída do John Cena. E eu considero um outro direto, porque realmente, se você acompanha o produto da WWE, da era da Ruthless Aggression, foi uma era que ela foi muito dominada pelo Cena no topo do card. E muita gente reclamava que novas estrelas não surgiam, porque o John Cena de um lado e o Triple H do outro, e o Randy Orton, não deixavam essa galera subir. Então foi uma era que eles ficaram trocando muito de títulos entre eles. De vez em quando surgia um ali, surgia um Chris Jericho, surgia um Christian, surgia um Edge. Aí depois de um tempo, o campeonato mundial ele começou a ser utilizado para elevar talentos como se fosse o campeonato intercontinental. Então ele perdeu completamente o valor de campeonato mundial. Ele só era campeonato mundial no nome, mas de status não era. E aí a coisa ela só começa a melhorar, e muito, muito levemente, quando o Cena vai para Hollywood. Então, por mais que o produto ali em 2015, 6, 7, 8 fosse um produto ruim, ele melhora no sentido de começar a formar novos talentos. Mas mesmo assim, o Cena ele continuou enterrando vários desses talentos. A coisa ela só melhora mesmo, definitivamente, e assim, quando a qualidade da WWE começa a melhorar como um todo, a partir da pandemia, a partir de 2020, quando a companhia ela é forçada a gerar novos talentos, mas desde antes ela já estava se planejando isso, com a ascensão do Drew McIntyre, depois o Braun Strowman ele ganha o título, depois o Bobby Lashley ganha o título, e aí depois vem o reinado antológico do Roman Reigns como chefe da tribo, e como vilão. Então quando você junta essa galera e mais a persona diferenciada do Roman Reigns, isso acaba fazendo com que a companhia comece a crescer, e com a chegada do Triple H para o comando criativo da companhia, as coisas efetivamente começam a mudar, as lutas curtas começam a se tornar lutas longas novamente na WWE, você começa a ter uma maior estabilidade nos títulos, apesar de que hoje eu acho que está um pouquinho exagerado. Então você consegue ali ter uma companhia que claramente começa a entregar um produto melhor do que o que a gente tem hoje em dia. E isso vai desembocar no grande sucesso que a WWE viria a ter, principalmente na pandemia e depois. Porque eu acredito que na pandemia muita gente se voltou para o produto da WWE, porque era uma das formas de entretenimento ao vivo que as pessoas tinham regularmente. E a WWE conseguiu começar a apresentar um bom produto para essas pessoas, e as pessoas gradativamente voltaram. Isso aconteceu porque o Cena parou de ficar todo o show fazendo entrevista de 20 minutos no começo, e depois derrotando e destruindo os seus adversários sem dar muita chance para elevar outros talentos. Então eu considero isso um direto no John Cena, porque é estatístico, é comprovado, os números da WWE melhoraram muito depois que o Cena foi para Hollywood. Agora, isso não é o principal ataque do Corey nessa parte da entrevista. É quando ele chega e ele fala que, no final das contas, entre os dois, somente um precisou se vender para o The Rock para chegar onde ele chegou.
ele faz um ataque direto ao Cena. Ele fala, olha, cara, você pode falar o que você quiser de mim, mas para você chegar onde eu cheguei, foi você que precisou se vender para a corporação, não fui eu. E isso, meu amigo, é um knockdown. Eu considero demolidor, porque ele esculhamba com Cena quando ele chega e fala o seguinte: você está dizendo que é o seu trabalho que te fez chegar onde você chegou, que você chegou no topo por causa do seu talento e da sua força de vontade, da sua força de trabalho? Me desculpa, no final das contas, foi você que precisou se vender para você conseguir chegar aonde você se chegou. Então, eu considero realmente um knockdown devastador, destruidor, e eu entendo que aqui o golpe foi pesado. Só que não foi só o Corey que conseguiu o knockdown, porque o Cena vem logo depois. E ele chega e já manda um direto, falando que ele trabalhou 100 vezes mais do que o Corey e nunca foi protegido do público ou de qualquer lutador. E muita gente acusa a WWE de estar protegendo o Corey, inclusive nessa feud dele com o Cena, porque nas 2 primeiras semanas o Cena veio, falou o que precisava falar, o Corey veio, respondeu ao Cena e o Cena saiu. Então, o Cena, quando ele faz isso, ele faz uma acusação direta de que a WWE estaria fazendo exatamente isso com o Corey nesse momento, protegendo o Corey do Cena e da capacidade do Cena de improvisar. Então, eu considero isso como um direto. Depois disso, ele fala que ninguém se mostrou digno dele e que nunca conseguiram acertar ele como lutador, novamente, dizendo que ele não era protegido, ele enfrentou tudo e todos, ao contrário do Corey, que foi protegido de algumas pessoas. Eu vou considerar isso um jab. Depois ele fala que ele nunca saiu da companhia porque transforma qualquer lixo em algo grande. Ele está falando que o Corey seria esse lixo que ele está transformando em algo grande. Vou considerar isso um jab. E aí depois o Cena ele vem com uma combinação devastadora, que é o que muita gente ficou na cabeça e entendeu assim, cara, o Cena ganhou esse duelo. Ele fala primeiro que o Corey teve que sair da companhia porque o melhor dele não conseguia limpar o traseiro do Cena. Eu considero isso um direto. Por quê? Porque o Corey, ele para crescer, ele realmente teve que sair. Da mesma forma que o Drew McIntyre. Eles tiveram que sair da companhia, se reinventar no cenário independente, criar uma fanbase para então poder voltar e voltar por cima. Aconteceu a mesma coisa com os dois. Mas por que isso aconteceu com os dois? Porque os dois são talentosos. Muitos outros lutadores tentaram isso e não conseguiram. O Matt Cardona é um, o Zack Ryder, ele saiu da WWE, foi para o cenário independente, mostrou talento, mas a companhia nunca teve interesse em trazer ele de volta. Então, assim como ele, vários outros lutadores saíram da WWE, foram para TNA, foram para a AEW, foram para o cenário independente e não voltaram. Alguns até estão voltando agora, Aleister Black, Rusev, né? Então, tá até acontecendo esse cenário agora de retorno, mas na maioria das vezes, isso só acontece com quem tem talento. Quem não tem talento não volta, não volta. Então, nesse caso, eu vou considerar um direto, porque o Corey ele só conseguiu voltar porque ele é talentoso. E aí veio o golpe demolidor do Cena, quando ele fala que o Cena fez impérios bilionários, enquanto que o Corey só roubou o dinheiro dos filhos de bilionários. Então, esse é um knockdown, não tem o que discutir. O Cena está esculhambando o Corey, falando que ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele conseguiu convencer o Tony Khan a custear e a bancar a AEW. Então, ao contrário do Cena, que pegou uma companhia que já era, tudo bem, era estabelecida nacionalmente, ela tinha uma entrada na Europa, ela tinha uma entrada fora dos Estados Unidos, mas ele conseguiu transformar a WWE numa companhia que poderia fazer shows fora dos Estados Unidos. Conseguia lotar qualquer arena de grande capacidade fora dos Estados Unidos e até sonhar e a começar a lotar estádios fora dos Estados Unidos. Eles não chegaram a fazer shows em estádios fora dos Estados Unidos na época do Cena, mas ele traz um cartaz e uma fama para a WWE fora dos Estados Unidos que vai ajudar a alavancar a companhia e as condições que a companhia tem. Só tem um detalhe que a gente precisa citar. É o fato de que o Cena, ele hoje está na companhia que é gerida por filhos de um bilionário. O Triple H, que é genro, e a Stephanie, que é filha do Vince McMahon. A companhia não é mais do Vince, mas o filho, a filha e o genro dele estão envolvidos.
E o fato é que o Cena está se aproveitando disso. Então, não há que se dizer que, tudo bem, o Cena criou o Império. Ele criou o Império e se aproveitou desse Império. Mas eu vou considerar um knockdown, porque ele realmente ajudou a tornar a WWE na companhia bilionária que ela é hoje. Então, aqui a gente encerra a promo do John Cena. E a gente entende que ele realmente acaba com o Corey. Só que o Corey tem uma última resposta. E essa última resposta eu considero que também é um knockdown. Porque no final de tudo que é falado, no final de tudo que é comentado, o Corey chega e manda essa: olha, não importa tudo o que aconteceu aqui, não importa tudo que foi falado, nunca, em momento nenhum, qualquer pessoa do público se virou contra mim e disse: eu não sei lutar. E isso, meu amigo, é um ataque direto à forma como os fãs atacavam o Cena durante a sua carreira. Por quê? As suas lutas eram muito formulaicas, eram muito repetitivas, a sequência final dele eram os mesmos 5 movimentos, sempre. E aí, meu amigo, muita gente que era crítica do Cena, quando o Cena entrava para lutar, o povo gritava: you can't wrestle, you can't wrestle. Você não sabe lutar, você não sabe lutar. Então, quando você tinha, por exemplo, Cena e CM Punk, o público olhava para o Cena e gritava: you can't wrestle. Cena versus Daniel Bryan, you can't wrestle, you can't wrestle. Cena versus Randy Orton, you can wrestle, you can wrestle. Cena versus Seth Rollins, you can wrestle, you can wrestle. Sempre que o Cena era colocado junto com um lutador que sabia lutar, ele ouvia essas frases. Então, meu amigo, o Corey mandou na veia, é como se ele tivesse entrado no joelho num jogo de futebol, é como se fosse um uppercut do Michael Tyson, e eu só não considero uma demolição total e completa porque tem gente que já está se irritando com o Corey, com a forma dele de lutar. Então eu considero um knockdown 5 pontos para esse golpe. Então, aqui é que vem a grande surpresa. Se vocês viram a live que eu fiz na segunda-feira, eu disse que o Cena havia ganho por pouco esse embate dos dois. Muita gente diz que o Corey venceu por causa da colocação final dele. Eu considero um knockdown, mas eu não considero um nocaute completo. Eu não considero que o Corey demoliu por completo o Cena nesse final. Eu considero apenas um knockdown. E aqui, se a gente somar as pontuações, eu tenho que rever a minha opinião sobre o que aconteceu na segunda. Na segunda, na live, eu disse que o Cena ganhou por pouco. E eu, no review do show, eu disse que o Cena venceu por pouco. Mas depois de analisar todos os pontos das promos dos dois e avaliar cada ataque que eles fizeram, a conclusão que eu chego é que se fosse uma luta de boxe, o Cena venceu o round por 10 pontos a 8. Significa o seguinte, que numa luta entre os dois, o Cena teve muito mais volume do que o Corey, teve ataques muito bons que negaram os ataques poderosos do Corey, e isso foi suficiente para que ele vencesse o round decisivamente. Essa é a minha opinião e eu tenho certeza que você tem a sua. O que você achou dessa análise? Você gostou? O que você achou das minhas avaliações sobre os ataques do Cena e os ataques do Corey? Você concorda com algumas das avaliações? Por que você não coloca aqui nos comentários? Coloca as frases que você discorda de mim, que você acha que foram diretos, foram knockdowns. Se você acha que algum deles conseguiu dar um nocaute e destruir e acabar com a luta, se fosse a luta teria que ter sido encerrada ali. Coloca aqui nos comentários, eu tenho certeza que vocês têm a sua opinião sobre isso. E se vocês quiserem continuar sabendo as minhas opiniões sobre os demais lutadores da WWE, vejam essa playlist que eu vou colocar aqui agora na tela para que vocês vejam. E não deixem de fazer as demais coisas, porque é isso que vai ajudar com que o nosso canal seja divulgado pelo YouTube. Então, veja a playlist, a gente se vê do outro lado. Um grande abraço, até a próxima.